Lidar com dinheiro é um assunto que hoje tem chamado a atenção das autoridades, da imprensa, dos professores, dos educadores financeiros, da sociedade de um modo geral e também da igreja. A administração financeira é algo que tem trazido um grupo muito grande de pessoas interessadas em comentá-la. Por quê? Porque está se tornando um problema nacional, principalmente as pessoas que estão devendo. Você pode observar na imprensa, na televisão, pessoas se lamentando porque estão devendo e não podem mais pagar. A Igreja Adventista tem se preocupado muito com esse assunto, tanto que dedicou um programa especial todas as semanas para falar sobre esse assunto, a educação financeira da família. Ela trata e aconselha pessoas sobre como se comportar com relação ao dinheiro, porque sabemos, e as estatísticas comprovam, que um dos maiores motivos de briga entre as famílias é exatamente por causa do dinheiro. É o primeiro motivo de briga entre as famílias, entre os casais, e o segundo motivo de separação entre os cônjuges. Por esse motivo, temos que nos preocupar, temos que nos alertar para um problema que pode até nos atingir. E se nós estivermos preparados, se nós estivermos bem atentos a este problema, nós vamos nos defender e ajudar pessoas que estão passando por esses problemas. Sempre ouvíamos falar de crises econômicas que estavam acontecendo em países distantes, como a Grécia, Venezuela, aqui próximo, a Argentina, e até mesmo nos Estados Unidos, que passou por uma grande crise alguns anos atrás. Só que lá a coisa foi diferente da que está sendo vivida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a crise foi setorial, isto é, começou no setor imobiliário, depois atingiu aos bancos e a população de um modo geral. Mas o governo era forte o suficiente para salvar o país, salvar os bancos, as imobiliárias e salvar e ajudar o povo a sair daquela crise. Aqui no Brasil, a situação é complicada porque a crise não é setorial, a crise é gerada de cima para baixo e o povo não tem a quem recorrer. É uma crise que vem do governo e que tem atingido a população. E o pior é que a conta está sendo transferida para o povo através da criação de novos impostos e até mesmo do aumento dos impostos atuais. Essa é a grande diferença. Por isso, neste momento de crise, nós não podemos nos desesperar, mas temos que recorrer a Deus, em primeiro lugar, para buscar a sua orientação e, ao mesmo tempo, fazer a nossa parte. Nós não podemos esperar que Deus resolva os nossos problemas. Alguns pedem e se acomodam e esperam a resposta. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Na parte financeira não é diferente. Temos que também ter consciência e sabermos lidar com as nossas finanças e pedir a proteção de Deus. E lembre-se, Deus está em primeiro lugar. Se nós seguirmos esse rumo, certamente nós iremos sair muito bem. O ano passado, eu fui convidado para realizar uma palestra para os rotarianos na cidade de Recife. A princípio, eu fiquei um pouco receoso, porque lá estavam pessoas importantes na sociedade, empresários, profissionais liberais, professores, educadores financeiros, comerciantes,
E eu fiquei pensando, será que esse pessoal realmente vai ter interesse por esse assunto? Mas a conclusão que eu cheguei é que educação financeira é um tema que interessa a todas as pessoas, tanto o rico quanto o pobre. Eles têm os mesmos problemas. A diferença é apenas o tamanho do problema. Lidar com dinheiro não é algo novo para ninguém. Todos nós sabemos e temos consciência que precisamos realmente saber lidar com ele. O problema não está em saber, o problema está em praticar o que sabemos. Você vê, por exemplo, um motorista que dirige um carro, ele sabe das leis de trânsito, ele conhece. Ele sabe, por exemplo, que não pode ultrapassar a velocidade em locais onde tem um limite, mas eles ultrapassam. Ele sabe que não pode estacionar e ocupar a vaga de um idoso ou de um deficiente físico, mas eles ocupam. Eles sabem que não podem dirigir depois de beber, mas dirigem. Assim acontece também com a questão financeira. Muitos sabem, têm consciência, que não podem dever, mas devem. Sabem que não podem gastar mais do que ganham, mas gastam. Sabem que não podem se endividar usando um cartão de crédito, mas se endividam. Não pode usar um cheque especial para pagar ou comprar aquilo que ele não tem dinheiro suficiente, que vai ter que pagar juros, mas eles usam. Então, o importante não é saber, é ter consciência que precisa praticar aquilo que sabe. Eu conheço alguns gerentes de bancos e corretores de imóveis que durante toda a sua vida profissional trabalharam tentando convencer as pessoas a aplicarem seus recursos financeiros em algo que no futuro pudesse trazer um retorno. Por exemplo, comprar imóveis. Os corretores sempre estão nos convencendo, tentando mostrar a grande vantagem para isso. Só que eles falaram durante toda a vida, orientaram as pessoas, mas eles não praticaram. E hoje eu conheço alguns deles que estão vivendo de aluguéis, dependendo de auxílio de parentes e de pessoas para poder manter o seu padrão de vida. Então, isso fica bem claro. Nós precisamos conhecer e precisamos praticar aquilo que sabemos. Se assim fizermos, certamente nós teremos um futuro diferente, um futuro promissor. Porque o futuro vai chegar. E quando ele chegar, se não tivermos feito os preparativos hoje, nós vamos sofrer quando esse futuro chegar, quando não teremos mais forças para trabalhar. E aí vamos sentir falta do tempo e do dinheiro que nós gastamos no presente.